dia, boa tarde, boa noite, torcedor do Seahawks. Overtime no ar para pós-jogo de 38 Tampa Bay Buccaneers, 35 Seahawks. Ontem lá no Lumen Field, a segunda derrota dos Seahawks na temporada, a segunda derrota no Lumen Field. Seahawks que com o Mike McDonald tem uma campanha negativa em casa e campanha de 9-1 fora de casa. Melhor jogar todos os jogos fora de Seattle, né? Ou trocar o nome de volta de Lumen Field para CenturyLink Field, que dava bem melhor na época que era CenturyLink Field. Mas vamos ao jogo. Um tiroteio no segundo tempo. Um jogo em que aquele bingo dos Seahawks de temporadas passadas, principalmente da época do Pete Carroll, aconteceu. Gabaritou o bingo. Fumble idiota. Field goal perdido. Field goal fácil perdido. Tomar uma chuva de screen e não reagir a isso. Tomar a terceira descida longa. Muitas lesões. Plano de jogo mal pensado ou mal executado. E tudo isso terminar em derrota dolorosa. Foi, né, o jogo da feijoada da defesa. O Seahawks teve o jogo da feijoada do ataque na semana 1, onde o ataque nada deu certo, onde o ataque não tinha sido bem pensado, bem planejado e perdeu o jogo. Ontem teve o jogo da feijoada da defesa, um jogo mal planejado, acredito, pelo Mike McDonald defensivamente. Ele não sei se pensou uma coisa e não deu certo, se durante os treinos ele esperava poder contar com talvez o Witherspoon e o William Love e acabou não podendo contar, eles estavam fora do jogo junto com o DeMarcus Lawrence. Seahawks perde o Derrick Hall logo no começo do jogo e isso dá uma diferença também, principalmente na pressão, ali na pressão na linha. Só que foi um jogo péssimo defensivo, né? Perdeu o Ulen também durante o jogo, então, ou seja, você tinha 5 titulares fora, basicamente. Você tinha 5 de 11 titulares que tem na defesa, ou se você considerar que, principalmente ali na linha defensiva, tem uma rotação 5 de 13 fora. É complicado ganhar um jogo assim, é complicado jogar contra um Tampa Bay Buccaneers, que é um dos melhores times da NFL hoje. O Baker tá tendo uma temporada de MVP. Vai ganhar? Não sei, porque o Daniel Jones também tá tendo. O Josh Allen também tá tendo, mas perdeu o jogo ontem, né? Mas é difícil. É uma derrota que tava na conta? É uma derrota que tava na conta. Pelo menos na minha conta tava. E até agora o meu calendário tá batendo. Eu coloquei derrota na semana 1, na semana 5, na semana 9, semana 11 e semana 13 contra os Vikings. Só que eu tô trocando a semana 13 contra os Vikings pela semana 15 contra os Colts. Nesse momento da temporada. Então, é uma derrota que tava na conta. Tava esperado, só que foi dolorosa da forma que foi, principalmente pelos números do ataque. O ataque foi muito bem, cara. E é um dos melhores jogos ofensivamente dos Seahawks em muito tempo. É um jogo ofensivamente que Dino Smith não teve. Nem naquele começo de 2022, ali, aqueles jogos foram tiroteios contra Lions, contra Saints. Não teve esse desempenho ofensivo que Sandara de companhia tiveram ontem. Então, a derrota fica dolorosa, pelos tiros no pé também. Mas, infelizmente, faz parte. Espero que o Seahawks possa aprender com os erros de ontem. Que o Mike Donald possa enxergar as carências do elenco, principalmente defensivas, da mesma forma que ano passado ele enxerga, principalmente após aquela derrota contra os Giants. E faz a troca antes do trade deadline, que vai ser bem na nossa bye, inclusive, vai ser na semana que o Seahawks vai estar de bye. Então, bom momento, inclusive, para fazer as trocas.
Só que precisa aprender, né? São erros que não podem voltar a cometer. E é isso, vamos ao jogo. Estatísticas, tá? Baker teve 29,33, ou seja, só forçamos 4 passes errados do Baker. O Darnold teve também um grande jogo, 28 de 34. Teve entre 4 touchdowns e teve a interceptação no final, que eu não culpo o Darnold. E se tem alguém querendo culpar o Sam Darnold pela essa vitória, por favor, gente, pare. Ele poderia ter ido melhor no lance da interceptação? Poderia, mas foi mais azar do que incompetência. Ele joga a bola pro chão, a bola bate no capacete do jogador dos Bucks e cai no colo do linebacker. A bola caindo também, o linebacker foi bem. Tem linebacker que não intercepta aquela bola na NFL, não. Foi azar. Então foi um grande jogo. Foi 341 jardas, cara. Quanto tempo o Seahawks não tem um quarterback de 341 jardas? Vou pegar se o Dino teve algum jogo de 341 jardas. Mas eu acho que é desde a época do Russell Wilson. É impressionante. Vamos ao lance a lance. O jogo começa com um field goal do Chase McLaurin, 30 jardas, abrindo 3-0 depois de 11 jogadas. Ou seja, poderia parecer que seria mais aquele jogo que a defesa cede campo, mas não cede ponto, né? Só que se deu 3-0, o Seahawks tem a campanha morta por faltas, né, esquisitas chamadas, mas faltas. E aí o Myers erra o field goal de 44 jardas. Na matemática final do jogo, 3 pontos a mais empataria. É claro que ele errou na primeira campanha. Isso poderia mudar a história? Poderia mudar a história, mas se a gente levar para a matemática em si, 3 pontos que fez falta, né? Para quem assistiu o jogo, sabe, vou falar mais daqui a pouco, mas o Seahawks abre 35-28, abre uma posse de bola no final. Os Bucks, mesmo que fizessem um touchdown, tivesse 38 para os Seahawks, eles teriam que ir para um sidekick. O Seahawks ficaria um first down da vitória. Muda muito a história, né? E fez muita falta esse field goal, né? Então, só para abrir o parênteses e falar do Myers, o Seahawks precisa cortar ele. O Seahawks precisa ir atrás de outro kicker. É o terceiro field goal que ele erra na temporada. Ano passado, se eu não me engano, ele errou só 2, tá? Eu tinha até o dado aqui. Mas eu guardei minhas folhas já. Deixa eu ver se eu consigo rapidamente pegar os números do Jason Myers ano passado aqui. Só que ele é o terceiro que ele erra na temporada. E errou de 44, gente. Não dá. Ele é um dos kickers mais bem pagos, se não o mais bem pago da liga. Ele não pode errar tanto field goal assim. Então, o Seahawks precisa aprender com o que o 49ers fez na semana 1, cortando o Moody, e trouxe um kicker que é bem mais confiável. Precisa cortar o Myers, precisa ao menos trazer concorrência para ele, traz um calouro aí que não foi draftado pro practice squad e bota uma concorrência ali para ver nos treinos se é melhor ou não, porque não dá para continuar da forma que tá. O Jason Myers dessa forma. Ano passado ele teve 86% de aproveitamento. O aproveitamento desse ano tá em 75%. Tá baixo. Né? Tá baixo. E perde o jogo por conta disso. Né? Ele errou contra os 49ers, se eu não me engano também, que poderia também ter mudado a história do jogo lá. Seguindo. Depois os Bucks faz 6-0. Os Bucks fazem 13-0. Nesse meio tempo tem o fumble. O fumble é uma jogada que você coloca o Milroy em campo para fazer um speed option. Tinha o Milroy e o Sam Darnold, inclusive, né, no campo. Depois, olhando os lances, eu vi que o Sam Darnold estava no snap. O speed option é uma jogada que o quarterback sai correndo pro lado como se ele fosse correr. Ele faz o pitch pro running back avança.
Só que aí nesse pitch o Murray errou, jogou a bola muito alta, o Walker talvez tivesse um pouquinho mal posicionado, mas a bola foi muito alta e ele errou. E aí os Bucks no fumble eles fazem 13-0. E aí os Seahawks no final do primeiro tempo eles se recuperam e conseguem 13-7. Logo na primeira campanha do terceiro quarto já passa para 14-13 e aí começa a virar o tiroteio. 21-14, 21-21, 28-21, 28-28 e aí os Seahawks passa 35-28 e os Bucks conseguem completar. Conseguem virar o jogo após a interceptação, tá? Os Seahawks, campanhas que o ataque não pontuou, tá? O field goal errado, o punch, um fumble e a interceptação. Tirando a interceptação, todas as campanhas dos Seahawks no segundo tempo terminam em touchdown. São 4 campanhas para 4 touchdowns. Os Bucks no segundo tempo, eles têm um punch. Que era o momento para virar o que virou o jogo, né? Mas a defesa foi muito mal. O time sofreu 2 turnovers, os Bucks não cometeram turnovers. E é nesses pontos que se perde o jogo. Repito, derrota que tá na conta, tá na agenda. Só que já ficou 2 jogos do 49ers, né? Porque eles têm um jogo na frente e tem, por enquanto, o critério de desempate. Esse critério de desempate só poderia ser perdido na última semana. Porque é quando a gente enfrenta ele de novo. Enfim. O Ale gravou um áudio pra gente. Né? Uma coisa que a gente tá tentando fazer desde o começo da temporada. E vou colocar aqui agora o áudio do Ale. Também fazendo uma análise do jogo. Né? Áudio rapidinho. Vou até colocar em talvez em 1.5 aí para ser mais rápido, dá para entender muito bem. E aí vamos ficar também com a análise do Ale de Tampa 35 Seahawks. Tampa 38 Seahawks 35. Fala galera, eu tô aparecendo aqui invadindo o overtime para dar um comentário. Algo que a gente queria fazer desde o começo da temporada, mas não tivemos tempo. Vamos ver se daqui pra frente a gente consegue. Bom, essa derrota do Seahawks Vou aí, reagindo aqui. se você fizer o bingo da derrota do Seahawks, você marca todos os Falei pontos, isso. né? Tackles perdidos, marca. Turnover, bizarro, como foi aquele fumble, marca. Field goal perdido, marca. Perder em casa, marca. Perder para um time relevante, marca. Né? Então, assim, o Seahawks ainda fez os Bucks são um contender. Eu falo várias vezes que ele é um time muito. A gente fala do futebol copeiro, né? Assim, aquele time que pode. Bucks que vai ganhar de só um parênteses aqui, Bucks que vai ganhar a divisão e vai ser e vai brigar por folga, tá? Anotem isso. Não ser brilhante, ou jogar o futebol mais vistoso do mundo, mas eles são muito eficientes no que eles fazem, os dois lados da bola, né? Assim, sem o Baker Mayfield não tá entre os melhores quarterbacks da liga em talento, mas ele consegue rodar muito bem o ataque, do mesmo jeito que na defesa você não vai achar nomes que vão ser sempre chamados na elite da posição, mas é uma defesa muito, muito boa dos Bucks. E os Seahawks não conseguiram vencer, né? Em casa, como disse. É uma vitória, é uma derrota que conta muito, porque a gente se distancia dos 49ers em um jogo e por conta da derrota na semana 1, é como se a gente tivesse 2 jogos de diferença para os 49ers, né? E o que mais preocupa é que foram 10 dias de planejamento para o que para mim foi o pior jogo do Mike McDonald, chamando as jogadas, planejando o jogo. Eu não tô falando de execução, isso aí também foi horrível, mas talvez não tenha sido o pior. Mas de planejamento, os Seahawks não tinham vários titulares, mas vale salientar que os Bucks também não tinham vários titulares na defesa. E ainda assim a defesa dele jogou. Tomou 35 pontos, sim, é um número alto de pontos, mas só você assistir o jogo de novo, os Bucks impuseram muito mais resistência aos Seahawks do que os Seahawks para os Bucks, né? Os Bucks acho que tem touchdown de 4 jogadas no drive quase. Assim, parecia faca quente passando na manteiga, não tinha resistência nenhuma. Então o McDonald não tinha alguns titulares, chamou pressão blitz na hora que não deveria e não chamou na hora que deveria. Então, assim, o meio do campo estava vazio, os Bucks tomaram como alvo o Drake Thomas, o Ty Okada e o Josh Jobe, depois o Nehemiah Pritchard quando chegou.
aí, no final do jogo. Mas assim, fizeram isso o primeiro tempo inteiro, o Pritchard não estava ainda. O McDonald não teve nenhuma resposta para isso. O meio do campo continuou aberto e aí o Emeka Egbuka conseguiu 1 bilhão de jardas recebendo essa bola ali no meio. Ele só parou de receber a bola no meio quando o Pritchard entrou, ele começou a receber a bola em profundidade, né? Então, assim, problema de esquema e problema de roster. É claro que você vai dizer, ninguém tem um cornerback 4 ou 5 bom. Ok, concordo. Mas não precisa ser tão horrível quanto o Pritchard. O Pritchard não deveria estar no elenco da NFL, o Ty Okada não deveria estar no elenco da NFL, né? Os Seahawks menosprezaram a posição de inside linebacker e com a temporada ruim do Tyrese Knight, né? Isso ficou bem exposto porque o Drake Thomas não faz muita diferença. Eu preferia deixar o Tyrese Knight jogando mal do que colocar o Drake Thomas, porque ele erra da mesma forma, pelo menos o Tyrese Knight, a gente tem algum futuro dele se recuperar o tempo passado. Enfim, é uma derrota difícil. Foi bom ter batido de frente com o contender, mas no final o que importa foi que a gente perdeu. E espero que o John Schneider e o Mike McDonald estejam analisando essa derrota e vendo que sirva de alerta, né? Pra mostrar, ele precisa de muita coisa, a gente precisa de um edge, tá? Sem o Derek Hall e o Marcus Lawrence, o Seahawks, que já tem um problema com o edge, não conseguiu pressionar. E vale lembrar que o Charlie Heck, em 2 jogos, cedeu 16 pressões. 16 pressões. E o Seahawks conseguiu um sack nesse jogo, tá? Então é algo que precisa ser ajustado. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, Eagle Hawks. Voltei. Só pra pontuar aqui do comentário do Ale. Discordo um pouquinho desse ponto que os Bucks deram mais trabalho defensivamente. A gente teve touchdown de 4 jogadas também, né? As defesas estavam mal e foi um tiroteio no segundo tempo. Sobre elenco, né? A gente vai falar mais disso em vídeo na semana. Já pedi pro Ale um vídeo. Vou pedir pro Gui também. O Gui abordou esse tema, inclusive, na semana passada, no Happiness Inside, né? Então voltem aí e olhem. Eu vou deixar até o card fixado. Mas o Seahawks precisa de um cornerback. Josh Jobe é um bom reserva, só que não dá pra ser titular. Ponto. Se você tem o Witherspoon de níquel, você precisa de mais um. O Ulan de um lado. E, gente, esquece trocar o Ulan, não dá. É aquele ditado: se tá ruim com você, é pior sem você. O Ulan tem que ficar, tem que ir a titular, tem que jogar. Ele cede uns avanços, cede, mas ele não cede nem perto do que o Pritchard cedeu ontem. E precisa de linebacker urgentemente. Linebacker, a gente, desde o draft a gente bate. Linebacker e cornerback. Quem lembra das lives do draft, nossa, eu lembro o quanto eu ficava puto cada vez que passava linebacker e cornerback para pegar jogadores aleatórios. Para pegar um Mason Richman que ontem teve os primeiros snaps. Para o próprio Damian Martinez, que a gente gostava e tal. Achava que podia ser um Rich, mas infelizmente não foi. Mas o Seahawks negligenciou. E espero que pelo menos essas 2 posições não negligencie nessa trade deadline que está chegando aí daqui 2, 3 semanas. O Seahawks precisa dar um jeito de trocar por um corner e um linebacker. Se vire, John Schneider. Se vire. Você é general manager para isso. Se vire. Guarde é uma necessidade? Talvez, mas ontem o Bradford teve um jogo bom. Kicker também, a gente já falou aqui, só que é cortar o Myers e achar alguém livre aí. Você não vai trocar por um kicker. O Ale fala em Ed. A não ser que o DeMarcus Lawrence e o Derek Hall tenham lesões que vão deixar eles muito tempo fora, eu acho que tem que ir com o que tem mesmo, porque corner e linebacker são prioridade. Se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, virem membros, né, pra quem puder ajudar a gente. Tem muito benefício, gente, ó. Para todos os planos de membros agora, tem análise, tem a videochamada que possivelmente a gente vai fazer hoje na segunda-feira. Então, ó, dá tempo de virar membro ainda hoje, entrar lá no grupo do WhatsApp e participar da videochamada com a gente. Beleza? E tem vídeo exclusivo, e tem vídeo antecipado, e tem muito mais coisa. Um grande abraço, uma ótima semana e
e Go Hawks!